Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. Bom dia, meus irmãos, bom dia, queridos. Você que está comigo aí já há quanto tempo, né? Todos os dias participando desse canal. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreve. 2 cliques você já está dentro do canal e vai receber as notificações diárias aí das nossas prédicas. Queridos, eu estou falando sobre o tema nesta série, o desfrute da presença de Deus. Bom, na mensagem número 8, eu falei um pouco sobre o direito de desfrutar. Mas como desfrutar? O desfrute, amados irmãos, não vem de fora para dentro. Queria que você entendesse. O desfrute vai de dentro para fora. Por quê? Porque a constituição de Deus está dentro do homem, que entendeu essa visão. A partir do momento que você entende que Deus está lá no céu, está em toda parte, inclusive dentro de você que crê, a partir daí, amados, abre um caminho de comunhão, um caminho de relacionamento. Então, o desfrute está no relacionamento, na comunhão. Eu queria lembrar com vocês o capítulo de número 20 do Evangelho de João, onde fala da ressurreição. O capítulo 20 inicia falando da ressurreição do Senhor. Fala que no primeiro dia da semana, bem cedo, ainda estava escuro e Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e corriam para o sepulcro. Um corria mais rápido que o outro. E Pedro chegou primeiro ao sepulcro. Ele se encurvou, olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, Simão Pedro, que vinha atrás dele, amado, deixa eu ler de novo aqui, ó. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido. Pedro chegou primeiro ao sepulcro. Ele se encurvou, olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido, conforme a Escritura, que era necessário que Jesus haveria de ressuscitar. Gente, primeira pontuação que eu quero fazer aqui é o seguinte: estamos falando de algo que era real. Jesus havia falado aos discípulos que ele ia ressuscitar. Tudo o que aconteceu aqui no capítulo 20, a revelação da palavra aqui, já estava muito claro aos discípulos. Esse é um dos grandes problemas que trava o nosso desfrute da presença de Deus. É apenas ouvir falar e não dar ouvido àquilo que nós lemos ou que ouvimos falar. Uma coisa é ouvir falar, outra coisa é dar ouvido àquilo que ouvimos falar. Dar ouvidos é prestar atenção, é voltar à essência, é rever até ganhar a realidade. Jesus havia dito que ressuscitaria. E agora ele vai para o sepulcro e ele ressuscita conforme falou. Maria e a outra irmã sai correndo, vai lá e vê que a pedra que estava na porta estava removida. E ela então, qual foi a primeira impressão dela e a primeira palavra que essas mulheres falaram? Elas disseram assim: roubaram o Senhor, levaram embora o nosso Senhor. Sabe, irmãos, a falta de desfrute quebra o relacionamento. Quando a gente não desfruta, o relacionamento vai quebrando. E fica uma relação religiosa.
uma relação, irmãos, de interesses. Então, por que eu quero a presença de Deus? Porque eu quero que Deus me abençoe, que Deus dê tudo que eu preciso. Amados, segundo a Bíblia, não há nem necessidade, disso, porque Jesus está conosco. Se Ele está conosco, Ele é o nosso Senhor, então eu não tenho que ter medo. Eu preciso prosseguir confiando nessa presença dEle e viver essa realidade. Então, ali houve uma confusão na cabeça de Maria Madalena. Houve uma confusão. Ela disse, se não roubaram o corpo do Senhor. Só que tem um detalhe, os 2 discípulos saem correndo e vai ao sepulcro. Quando eles chegam lá, queridos, o primeiro que chega, ele entra porque a pedra não estava mais lá. Quero dizer para você que não existe uma pedra na frente, o caminho está aberto para você ver a realidade, Não existe mais impedimento. Aquela pedra era como se fosse um impedimento na porta para que não houvesse violação do corpo. Mas agora não tem mais pedra, irmãos. O corpo, que é a igreja, está livre. O véu do templo, como eu disse, já se rasgou. Agora a igreja tem liberdade, a igreja está livre, a igreja é viva, a igreja é poderosa. E Pedro vai correndo, irmãos, e entra para dentro do sepulcro. João também. Ali acontece uma coisa. Esse discípulo, amados irmãos, ele olha e ele vê os lençóis, de um lado, e do outro lado estava o lenço dobrado à parte. Naquele momento, eles já entenderam o que estava acontecendo. Não era normal. Não era alguém que roubou o corpo, foi lá, dobrou o lenço, colocou bem dobradinho. Ladrão não faz assim. Ladrão chega, bagunça tudo e leva o que ele quer, larga tudo bagunçado. Mas ali no sepulcro de Jesus não. Estava tudo organizado. A única coisa é que a pedra não estava na frente. Então eu quero pontuar com você que o caminho está aberto, a pedra não está na frente e está tudo organizado. Nós só precisamos entender e compreender largura, altura e profundidade de tal organização. A partir deste lugar, desse entendimento, então nós começamos a desfrutar da presença de Deus. Amados, a presença de Deus, ela é muito gloriosa. A presença de Deus, eu disse que ela vem de dentro para fora. Porque do lado de fora está o corpo. E o corpo, ele é a expressão. O que é uma expressão? Ele vai expressar aquilo que ele recebeu, aquilo que está dentro. A expressão é uma demonstração de algo que já aconteceu. É um sequencial de um acontecimento interno, no sequencial aparece no externo. Então, irmãos, quando nós ganhamos essa realidade, o nosso ser externo, ele parece realmente com a realidade que nós ganhamos no interior. Então é impossível alguém estar cheio da presença de Deus e seu externo ser totalmente diferente. Negativamente diferente. Quando o interior está cheio da presença de Deus, sabe, amados, a presença gloriosa de Deus está, o interior está desfrutando, esse desfrute, ele ultrapassa o limite e chega ao externo, irmãos, e alguém vai olhar e vai dizer, essa pessoa está feliz, essa pessoa está desfrutando de algo. Desfrute, irmãos, é glorioso. Então eu imagino, voltando minha mente, lá para o Gênesis, e vejo Deus no 7º dia desfrutando. Você acha que Deus precisa descansar? Diz lá que no 7º dia ele descansou. E a gente acha que Deus deitou numa cama, esplendorosa, e disse, agora eu vou descansar, que eu estou cansado de reconstruir, ou de refazer, ou de recriar, ou de criar. Não, não é isso. Deus agora desfruta daquilo que ele fez, da obra poderosa que ele fez. Você sabia que eu e você somos instrumento do desfrute de Deus? Ganhando essa realidade, queridos, nós ficamos muito felizes em ser um instrumento do desfrute de Deus. Da mesma forma, Deus é o nosso desfrute. Mas esse desfrute tem que ser real. Eu preciso entender então o que é desfrute, E é isso que eu estou tentando colocar aqui de forma um pouco mais clara, para que possamos entender. Todo mundo tem direito de desfrutar do seu Criador. Mas tem gente que nem pensa no seu Criador. Tem gente que nem entende, amados irmãos, a forma que ele foi criado, ele não consegue compreender. Por isso é preciso mergulhar nessa palavra poderosa, irmãos.
Então aqui no João 20, está falando da ressurreição. E parece que os irmãos, os discípulos, as irmãs ali, quando chegam, elas já não entendem. Parece que já nasce um questionamento. Peraí, roubaram o corpo do Senhor. Sabe, irmãos, o imediatismo é inimigo da nossa alegria. O imediatismo é inimigo, irmãos, da solução. Porque quando a gente usa o imediatismo para uma coisa, a nossa atitude imediata, ela vem não do espírito, ela vem da alma. Geralmente, o imediatismo vem da nossa alma, vem da nossa vontade, mente, emoção. Vem daquela explosão que dá assim, sabe aquela emoção que sobe e você, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, e você toma uma decisão e vai para cima e faz. E quando a gente faz no imediato, amados irmãos, a gente sai, sabe, da esfera do relacionamento, sai da esfera da comunhão, sai da esfera do desfrute. Você está entendendo o que eu estou falando, queridos? Jesus ressuscitou e a Bíblia diz que nós ressuscitamos com Ele. Pense nisso. Vamos continuar aí. Ore comigo. Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma manhã. Que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, que o Senhor abençoe a todos neste momento, Pai. Nós estamos em oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e até amanhã.